Olá, meus amigos! Hoje acho que eu vou conseguir gravar pra vocês um vídeo assim, com bate-papo, porque aparentemente meus vizinhos hoje querem ouvir a música um pouquinho mais baixo. Eu recebi essa seda da Teodora Cortes e Tecidos. Eu recebi uma caixa, já mostrei pra vocês algumas peças com esses tecidos. E ela mandou uma seda importada. Então é um desafio. Eu já falei pra vocês que é legal receber tecido assim, porque você tem que... Porque quando eu vou na loja comprar tecido, eu já chego lá e sabendo o que eu quero, escolho. Assim o tecido vem e aí eu tenho que decidir o que fazer com ele. É bem legal. Vou fazer uma blusa estilo manga japonesa. A modelagem e o processo é muito simples, porque quando o tecido por si só já vai chamar atenção, não há necessidade de a gente fazer um molde muito elaborado, cheio de esquemas e tal. Eu acho que esse tecido não pede. Então estou fazendo um molde muito simples, o que é ótimo para quem está começando, porque pode fazer até com um tecido um pouco mais fácil de costurar, faz com uma viscose, ou faz com crepe, tem vários tecidos que dá para costurar. Essa modelagem fica bem legal. Mas se você já tem um pouco mais de prática e ainda não costurou seda, é legal você ir costurar, você tentar coisas novas. Eu tava dando uma olhadinha na internet, uma blusa como essa que eu vou costurar custa assim, ó, de 250 a 300 reais. A seda deixa muito chique assim a peça, deixa... É um toque especial, é muito gostoso. Vale a pena a gente se esforçar um pouquinho e aprender mais isso. Então, logo aqui abaixo do vídeo tem o link do molde, você baixa o molde e você vai montar como a gente já conhece. Esse molde, por ser uma peça bem larga, ele tem 9 folhas na frente e 9 folhas atrás. E você monta como um quebra-cabeça. Folha 1, folha 2, folha 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Você vai obter o molde e aí é só você colar com fita adesiva e depois cortar no seu tamanho. Vai do 36 ao 44. Depois que você cortou, a gente vai para o tecido. Essa é uma das partes mais delicadas do processo. Costurar é chatinho esse tecido, mas a parte de cortar também é, porque ele é muito escorregadio. Então, se você permitir que o tecido escorregue, você vai perder a modelagem. Como o meu tem uma listra, eu escolhi essa listra para ficar bem no centro da costura. Segui essa listra para não me perder, tanto na frente quanto atrás. Se eu tiver uma estampa legal que faça diferença, que tenha algum padrão diferente, você tem que cuidar para que esse padrão ou fique bem no meio, ou que não fique dois dentro da blusa, tem que ficar bem acertadinho, porque isso também faz diferença. E aí para cortar eu utilizei diversos tipos de pesos diferentes para acomodar bem o tecido, para que ele não escorregasse conforme eu fosse cortando. E é muito simples, as duas peças são cortadas ao meio, dobradas ao meio para cortar, e você vai ter uma parte inteira da frente e uma parte inteira de trás, inclusive com manga e tudo. E agora a gente vai começar a costurar nossa peça. E para o acabamento ficar bem bonito, bem perfeito, a gente vai fazer todo ele em acabamento francês. Então deixa uma margem de costura um pouquinho maior. Eu já fiz uma dica express a respeito disso. Eu já fiz uma roupa, uma bata com essa costura, e hoje nós vamos fazer com essa peça aqui também, porque não ia ficar legal de nosso zigue-zague nessa seda, né? É uma peça tão valiosa, vamos fazer ela bem caprichadinho. Então a gente vai fazer o seguinte, vamos começar unindo ombro com ombro. A gente vai unir pelo direito, com a costura pra cima, assim, ó, pelo direito. Eu já andei fazendo, desmanchando, acontece, né? Então a gente pega ela do direito e nós vamos alfinetar toda a extensão do ombro. É muito grande, né? Muito comprido, então alfinetar é uma garantia de que não vai dançar, que vai ficar costurado onde tem que ficar. Eu alfinetei todo o ombro e agora eu vou passar uma costura reta. Não precisa deixar uma margem muito comprida, pode deixar uma margem bem curtinha, assim, cerca de meio centímetro, e passo uma costura reta pelo lado direito do tecido. Já tá aqui, pode tirar os alfinetes. E o que a gente vai fazer agora? Acertar aqui, tirar essa parte desfiada e deixar essa costura bem reta.
para que ela não apareça depois. Você pode cortar bem rentinho, só cuidado para não alcançar o fio, porque se você cortar o fio ela vai descosturar. E agora com essa partezinha aqui feita, bem dobradinha, nós vamos virar a peça do lado avesso. Aqui do lado avesso ela tá com uma costura bonita, né? Não aparece nenhum retalho, nada. E aí a gente vai fazer uma costura aqui que tampe aquela partezinha, aquela sobrinha que ficou do lado direito. Então você ajusta bem e vamos passar uma costura reta aqui. Por isso que tem que deixar um pouquinho mais de margem na hora de costurar, na hora de cortar, porque aí você compensa essa virada que tem que fazer agora. E agora olha aqui, essa aqui é a parte do avesso. Então não precisa de overlock, não precisa de zigue-zague, nada. Ela fica perfeita assim, ó, não aparece a costura que a gente fez porque ela está embutida. E aqui a parte do direito, que também está perfeita, porque a gente fez aquela costura. Então direito e avesso perfeitos. Agora o mesmo eu vou fazer no outro ombro e aqui em toda a lateral, desde a cava, descendo aqui, eu vou fazer a mesma coisa. Primeiro eu vou costurar do direito, tudo, tirar as rebarbinhas, virar para o avesso e costurar, para que não fique, para que toda a costura fique embutida. Agora eu já terminei toda a lateral, olha aqui, dos dois lados, e aqui o lado do direito. O que aconteceu com a minha gola? Depois que eu fiz essa costura francesa, ela acabou ficando um pouco apertada. Eu achei que ela estava muito pequena, muito apertada, então eu abri um pouquinho. Cortei um pouco aqui nesse ladinho, e fui abrindo, e cortei um pouco desse ladinho também, pra que ficasse uma gola um pouco maiorzinha, assim. Esse tipo de modificação você pode fazer no molde, caso você precise, caso você acho que vai ficar melhor. E essa gola eu vou fazer o acabamento com viés. Então eu peguei a sobra de tecido que eu tinha, cortei na diagonal, né, o tecido quadrado eu cortei na diagonal, com cerca de 4 centímetros de largura. Não, uma tira não ia dar para toda a gola, então eu cortei mais de uma tira, eu uni na máquina e depois eu fui lá e passei com o meu ferro de passar roupa no meio, assim, ó. Dobrei uma vez e passei bem passadinho. Eu fiz um viés pra gente fazer o acabamento nessa blusa. Tem outros vídeos que eu também uso o viés dessa forma. E ele ficou comprido porque eu uni um com o outro. E a gente vai fazer o seguinte. Vai começar a pregar esse viés na parte de trás da blusa, bem aqui na nuca, no meinho. Você pode marcar o meinho, fazer um piquezinho para você saber exatamente onde é o meio, para não se perder. E aqui, direito com direito, eu vou pôr esse viés. Põe um pouquinho a mais, assim, uma sobrinha, porque depois você corta. E vou começar a costurar isso direito com direito. A peça, como ela é cortada em diagonal, ela tem bastante elasticidade e ela vai fazendo essas curvinhas que a gente precisa. E aí só passar uma costura reta, fazendo esse viés pelo lado direito em toda a peça. Tô chegando aqui no final, onde eu vou encontrar uma parte e outra, e o que eu vou fazer? Eu vou cortar essa aqui com um pouquinho de sobra, e essa aqui tá chegando com um pouquinho de sobra. E aí eu vou sobrepor uma sobre a outra, né? Essa aqui tá chegando, esse viés, e esse aqui tá aqui. Eu sobreponho um pelo outro pra costurar um em cima do outro. E aí termino de passar a costura reta. E aí depois você pode tirar essas rebarbas que ficaram, ajustar um pouquinho aqui, para que quando a gente vire a peça, não tenha problema, não apareça essa partezinha chata aqui. Então é só dar uma ajustadinha em alguns pontos que precisa. E aí sim você vai pegar esse esse viés, exatamente da parte onde você terminou, vai virar pra dentro, assim, dessa forma aqui, ó.
ele vai tampar toda essa partezinha, toda essa rebarbinha, e a gente vai costurar aqui na parte de dentro. Mais uma vez essa costura vai ficar perfeita, toda embutida, porque não vai dar pra ver, e dá aquele charme especial pra nossa peça, assim, vai ficar mais uma peça super bem acabada. Agora a gente tem que passar ferro. O fato de passar vai ajudar a ajustar bem a costura e deixar ele ainda mais perfeito, assim. A costura fica grosseira quando sai da máquina, depois que você passa, ela fica bem acabadinha, bem bonitinha. Então a gola já tá pronta, ficou um pouquinho maior do que quando eu terminei de fazer a costura do ombro, como eu falei pra vocês, eu abri. E agora eu vou fazer a bainha aqui da manga. Para isso eu vou virar a peça do avesso. E mais uma vez eu vou alfinetar, porque vocês sabem que, pra garantir, né? Olha aqui que bonitinho a costura francesa, perfeitinho, né? Então a partir daqui, ó, dobro 2 vezes pra dentro e vou alfinetar tudo. Vou fazer isso aqui e vou direto fazer aqui no outro lado também, ó. Depois fica mais fácil dobrar no meio. Como a manga é pequena, assim, ó. Depois você só ajeita dessa forma e já tá prontinho. Então eu só vou pôr mais um alfinete aqui e um alfinete lá. A minha máquina, ela sai essa partezinha aqui, essa gavetinha, porque essa parte tubular aqui, ela recebe a manga, ou a bainha da calça, ou o que for. Ela envolve inteira assim, ó. Ela veste, fica mais fácil, né? E eu vou começar a costurar daqui de uma das dobrinhas. Alfinetado não tem erro, né? Por um lado a peça é muito fácil, porque não vai botão, não vai zíper, não vai nenhum tipo de prega, pence, nada. Então ela é uma peça muito fácil. A dificuldade tá mesmo nesse tecido, que é bem delicado. Tá prontinho aqui o avesso, ó, e o direito. Também uma costura que não sobra nada, não dá pra ver nada. E agora só nos falta fazer a bainha aqui embaixo. Se você pegue a sua peça, ajuste, recorte se precisar. Eu já fiz isso com a minha, dei uma ajustadinha. E agora nós vamos fazer uma bainha. Também sugiro que você alfinete, para não ter surpresas, né? Porque é muito chato ter que desmanchar para refazer. Hoje eu fiquei tão estressada com esse tecido, que eu tive que desmanchar e fazer umas 3 vezes pelo menos a manga, que eu acabei fazendo um pote de banana caramelizada pra sentar e desmanchar os pontos assim, comendo açúcar, sabe? Não sei se isso acontece com vocês, mas quando eu fico muito estressada, cansada, porque começa a cansar a vista, começa a cansar os ombros, começa a cansar tudo. Quando chega nesse ponto assim, o açúcar ajuda. Sei que não é bom pra dieta, sei que não é indicado, mas hoje eu precisei de uma banana caramelizada pra dar conta do estresse. Fora que passei o dia inteiro sem internet. Caiu a minha internet aqui, eu não sei o que aconteceu. Então não posso responder e-mail de vocês, não posso responder dúvida. Tem um vídeo prontinho pra subir, que vocês ainda não viram. E não pude subir ele hoje durante o dia. Então foi um acúmulo de coisas assim que me fizeram cair de boca numa banana caramelada. E aqui a bainha na parte de baixo também já está prontinha. A blusa está toda pronta, toda acabada, toda prontinha. Ela não amassa de jeito nenhum, então é uma peça boa para levar numa viagem. Esse tecido, né, um tecido bom assim, você pode pôr na mala que não vai amassar. Ela é muito fresca, vai ser ótima para usar no verão, assim dá pra sentir. E o toque de seda não tem explicação, né, gente? É realmente toque de seda, por isso que tem essa expressão. Acho que eu nunca tinha usado uma roupa de seda. E se ficou alguma dúvida, é só me chamar, a gente vai conversando. Se você tiver uma sugestão, você sabe que pode me escrever. Às vezes eu demoro um pouco para responder, tem muita coisa na fila, mas eu sempre respondo todo mundo. Um grande beijo e até a próxima!